Oi, gente, paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você vai estar me assistindo, mas neste vídeo eu quero trazer para você a sugestão de ministração e desta vez a história é a serva de Naamã. Eu vou estar mostrando para você como você pode estar ministrando essa história. Eu trouxe aqui já impresso prontinho, que vai na apostila de moldes de você aí, tá? A sugestão de ministração com a contação da história de todos os círculos que eu já tenho aqui prontinho comigo, tá? É uma sugestão apenas, você pode fazer conforme o Espírito Santo te orientar, mas seria apenas um ponto de partida, tá? Para que você tenha uma ideia aí na hora de trabalhar com as suas crianças aí o seu recurso visual, livro Flanelógrafo da Serva de Naamã, ok? Bom, gente, esta história, ela se passa retirada da Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 5. Mas não é todo o capítulo, tá? Apenas do versículo 1 até o versículo 27, tá bom? Essa história vai se passar nesse contexto do versículo 1 ao versículo 27. Ok? Eu não vou estar lendo aqui toda a passagem bíblica, você pode estar lendo aí na sua casa, tá? Eu vou colocar aqui no vídeo aqui, onde se passa a passagem da história para você frisar e não esquecer, mas também na ministração, na sugestão aqui, vai estar lá no finalzinho da página a referência bíblica, tá? Ó, 2 Reis, capítulo 5. Bom, o que você pode fazer? Eu já havia feito, tá? Vou deixar aqui nos cards também, aqui no link da descrição do vídeo, a ministração da história do livro Flanelógrafo Gigante do personagem Davi, tá? Da criança Davi. E desta vez eu vou estar trazendo da serva de Naamã. Essa história também foi retirada desse livrinho, as ilustrações apenas, certo? E eu ampliei elas de uma forma maior, que vocês vão estar vendo aqui conforme eu vou estar contando aqui a história, tá? E vocês vão ver que foi retirado deste livrinho aqui, que é uma série das crianças da Bíblia, Pequenos Heróis da Fé. Este é serva de Naamã, mas nós vamos ver várias crianças aqui. Então, gente, olha só. Seguindo aqui a nossa sugestão de ministração, vocês podem ver que eu fiz o livro todo rosinha, tá? Vou tentar trazer aqui mais perto para vocês. Todo rosinha, tá? Com borboletas, enfim, bem feminino. E por dentro do livro, como vocês podem ver, ele é um flanelógrafo. Você faz a base do livro, né? Ele é cartonado, tá? Revestido com velboa, uma pelúcia bem baixinha, antialérgica, super em conta, tá? Tem umas cores maravilhosas. E por dentro do livro, você vai colocar o feltro, tá bom? Que a parte mais áspera dele, você pode fazer ali como se fosse um cenário, um painel. Você pode usar com velcro e pregar personagens, fazer cenários, como eu disse, para poder montar a sua história, tá bom? Então, este livro, ele é super dinâmico, criativo e você pode usar de várias maneiras, não apenas para a história da serva, não apenas para a história das crianças que eu estou fazendo, tá? Tanto que eu fiz apenas um cenário de grama e um cenário de céu, tá? Sendo o dia, você pode depois incrementar vários outros elementos e personagens para não ficar apenas um livro só, tá? Eu só fiz destinado a cada personagem, porque de fato serve para a história destinada, tá? Mas você pode fazer uma capa neutra, sem colocar as letras de um nome de serva, apenas crianças da Bíblia ou o título que você quiser, para que ele possa ser usado e explorado mais,
tá bom? Então, já a personagem, nós temos a personagem grande, ela tem aí aproximadamente 80 a 82 centímetros, um tamanho bom, exatamente o tamanho do livro. E então ela tem esses botões imantados aqui, que é onde a gente vai construindo a história. Ela também tem os botões imantados para fixar depois aqui no centro, enquanto você conta a história da serva. Então, eu vou tentar colocar aqui. Então, você coloca ela assim, tá? Você vai precisar de um auxílio de tios e tias para poder te ajudar na hora da ministração para as crianças. Na salinha, talvez se você não tiver quem te ajude, você pode fazer exatamente como eu fiz aqui, tá? Você coloca uma mesinha, com o auxílio da própria parede, você vai fixando ali as histórias conforme eu vou mostrando aqui para você, ok? Então, vamos lá. Primeiramente, você precisa da sua Bíblia, tá? A minha Bíblia, ela é a Bíblia de recursos com crianças da APEC. Eu reformei ela, coloquei ela aqui com o tema, né? O plano da salvação. Coloquei Tia Fran aqui com o nominho, enfim, coisas da Tia Fran. Mas você pode fazer e com a Bíblia que você tiver, não precisa ser exatamente essa de recursos com criança. A questão é que essa Bíblia de recursos com crianças, gente, ela é recheada de conhecimentos, de ensinamentos muito válidos para você, professor de criança, tá? Ela traz aqui, como eu vou trazer para você sempre aqui na sugestão de ministração da história, tá? Do recurso, a verdade central relacionada à criança. E aqui também tem o objetivo do professor, o que você deseja como professor alcançar com aquela aula, tá? Qual seria o objetivo. E aqui nós temos também verdades relacionadas a crianças não salvas, tá bom? Lembrando que aqui o nosso intuito é trabalhar, evangelizar a criança salva, ok? E trazer a mensagem da salvação para a criança não salva, certo? Então vamos lá. Eu vou usar aqui então de ferramenta uma ilustração visual para a história da salvação. Em tudo isso que a gente precisa entender, em tudo, em todas as histórias visuais e aulas, nós precisamos entender e trazer a verdade central, não só apenas do tema daquela história, mas sempre direcioná-la à salvação, ok? O objetivo aqui central é sempre conduzi-las à salvação, certo? Então vamos lá. Aqui nessa primeira cena, que seria esta cena aqui, eu não vou fazer uma ministração totalmente voltada para a criança nesse vídeo, seria mais para você, líder e professor ou voluntário do Ministério Infantil, tá bom? Eu vou estar conduzindo aqui conforme eu vou mostrando os círculos, mas se você tiver alguma dúvida, não deixe de perguntar, deixe aqui nos comentários, tá bom? Deixe aí embaixo para poder saber a sua dúvida, porque talvez a minha realidade possa não ser a sua, tá? E vice-versa. Então é bom você deixar aí nos comentários, esclarecer a sua dúvida, tá bom? Talvez me falar como que você faz aí na sua igreja, tá? Ou na sua comunidade. Seria interessante a gente trocar essas figurinhas para um maior entendimento aí, né, das realidades, ok? Então, gente, olha só. A primeira coisa que você vai falar é uma introdução no recurso visual. Todo recurso visual você precisa dar uma introdução, né? Introduzir a criança na história, fazendo com que ela tenha atenção e prenda a atenção dela ali, tá bom? Então aqui a Bíblia já nos conta que uma menina israelita, eu vou estar lendo aqui, tá? Uma menina israelita era apenas mais uma em um número grande dentre os cativos de guerra levados para a Síria. Não é a Síria, é Síria, tá bom? Pouco se sabe sobre esta menina, então, ao contrário da ministração da criança Davi, não fala as características físicas dela, fala apenas que era uma menina
cativa, e aí eu vou dar continuidade aqui. Pouco se sabe sobre essa menina que servia a esposa de um comandante muito respeitado e honrado pelo seu senhor. Ele comandava o exército do rei da Síria. Você pode falar que Síria é um país lá no Oriente Médio, fica bem longe aqui do Brasil. A Bíblia diz apenas que essa menina era israelita, ou seja, ela pertencia ao povo de Israel, que era o povo escolhido por Deus, e ela era cativa e que ela tinha uma forte fé em Deus, no Deus vivo todo-poderoso. Tá? Então, depois dessa introdução, você pode começar a mostrar o círculo e já transitando dessa introdução para o círculo 1, você já pode falar: certo dia, você sempre mostra numa posição bem visível para as crianças, e aí você fala: certo dia, um homem muito respeitado e honrado que comandava, como eu disse, o exército da Síria, ficou muito doente. Ele tinha uma doença de pele chamada lepra. E aí você explica para a criança o que é lepra. Lepra é uma doença de pele, ela causa feridas na pele, não só em locais determinados, mas no corpo todo, infecciona, traz mau cheiro, enfim, você explica direitinho para a criança o que é lepra, tá bom? Para ela identificar na cabecinha dela o que seria uma lepra, tá bom? E também você pode falar que naquela época não havia cura para a lepra, não havia cura para essa doença, para ela se situar da realidade naquela época da história que você está contando. E então os dias eram tristes, deixa eu só chegar para cá. Os dias eram tristes na casa deste comandante que se chamava Naamã. E você vai mostrando o personagem Naamã, ele está numa cama, né? A sua esposa cuidando dele e a serva observando com um olhar triste. Os dias eram tristes na casa deste comandante que se chamava Naamã. Então a menina israelita trabalhava na casa de Naamã, servindo a sua família. Naamã era um homem de confiança do rei da Síria. No entanto, ele estava muito triste com a sua doença. A serva de Naamã, então, estava os ajudando na casa e viu a pele do seu senhor. Olha lá, a pele toda ferida. Ela reconheceu a doença de pele do seu senhor e teve compaixão dele. Finalizando essa história desse círculo, você já vem e coloca a cena lá na pontinha, sendo a primeira cena a ser fixada no painel. Fixou lá, você na sequência já passa para o segundo círculo, tá? Então, a serva falou à esposa de Naamã de um profeta em Israel. Se o meu senhor fosse falar com o profeta que está em Samaria, certamente ele seria curado dessa lepra. O profeta Eliseu, ele não era muito conhecido por curar leprosos, mas a serva de Naamã sabia que ele era um profeta de Deus. E daí então, você explica para a criança, sempre explica o que é um profeta. E aí você pode explicar que profeta é aquela pessoa que fala pela boca de Deus. Ela é responsável por transmitir a mensagem de Deus exatamente como ela deve ser transmitida. Não pode aumentar e nem tirar nenhuma informação. Ela tinha que falar exatamente aquilo que o Senhor mandou ela dizer. E naquela época, era assim que Deus se comunicava com o seu povo, era assim que o Senhor se comunicava com as pessoas, através dos profetas. Então, naquela época, era o profeta Eliseu que estava atuando naquele cenário, tá bom? Dando continuidade ao círculo 2, você então vai dizer que depois, né, que ela falou lá, que certamente ela sabia que existia um profeta em Samaria que poderia curar o seu senhor. Ela então contou isso para a esposa do seu senhor, né? Para a esposa de Naamã. Então, você dando continuidade aqui, daí a esposa de Naamã encheu-se de esperança, que ela estava triste, mas você explica, tá? O semblante para a criança. Então, ela encheu-se de esperança e contou para o seu esposo exatamente
tudo o que aquela menina havia dito. Finalizando esse segundo círculo, você prega ele paralelo ao primeiro, assim como eu vou te mostrar. Ó, dessa maneira aqui, como vocês estão vendo, certo? Na sequência, já passa para o terceiro círculo, tá? Lembre-se, gente, de fazer exatamente como tá na sequência, senão a história vai ficar um pouquinho perdida ali, tá bom? Ninguém mais tinha respostas para Naamã. Daí, então, Naamã foi contar ao seu rei, ao seu senhor, né, o que aquela menina israelita havia contado para a sua esposa. E logo ele não hesitou em ir pedir a permissão para o seu senhor para que ele pudesse ir até Samaria, onde exatamente o profeta Eliseu estava. O rei da Síria deu a permissão para Naamã e o próprio rei da Síria tratou logo ali de providenciar uma carta para enviar para o rei de Israel. E a carta dizia assim: com esta carta estou enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu esta carta, gente, ele rasgou suas vestes. Não era para ter acontecido isso, mas chegou essa carta ao rei de Israel e ele rasgou suas vestes, num sinal ali de desespero. Olha só o que o rei de Israel disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Então, você já passa para o círculo, você explica, tá, a história direitinho como passa lá na Bíblia. Ela vai estar aqui, ó, no círculo 3. E aí, então, você coloca na diagonal do círculo 2, tá bom? Então, você continua. Quando o profeta Eliseu soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, ele mandou uma mensagem dizendo: por que rasgastes tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Naamã então chegou. E então, com seus carros e cavalos, ele parou à porta da casa de Eliseu. Naamã havia levado muitos presentes. Ele levou prata, levou ouro, levou 10 mudas de roupas finas, sabe, bem bonitas, de presente para o Eliseu. E ele talvez pensasse que a sua cura custasse muito caro, então ele já se preparou e providenciou todos esses presentes, né, para dar para o profeta Eliseu. E ele parado lá na porta da casa de Eliseu. Eliseu não apareceu. O profeta Eliseu já sabia quem havia chegado na sua casa. Então, ele falou para o mensageiro dizer a ele para ele ir até o rio Jordão e se lavasse 7 vezes, e só depois que ele mergulhasse 7 vezes, daí então sua pele seria restaurada, ele seria purificado e ficaria curado. Naamã ficou muito indignado e furioso, porque, gente, ele era um homem muito importante, ele era muito respeitado, e por ele ser muito rico, ele achou uma baita falta de respeito o profeta Eliseu nem ter ido lá para receber ele. Disse assim: eu vim de longe e pensei que esse profeta poderia vir até aqui fora e estender a sua mão sobre a minha lepra e eu seria curado. No entanto, não são os rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Gente, ele ficou muito bravo. E então ele foi embora dali furioso. Mas os seus servos amavam muito o seu senhor. Eles amavam muito Naamã. Queriam o bem dele, queria que ele fosse curado. E eles disseram assim para Naamã: meu pai, se o profeta Eliseu tivesse te pedido uma coisa difícil, o Senhor não faria? E aí Naamã pensou. Então, você coloca o círculo abaixo do círculo de número 2. Então Naamã pensou nas palavras dos seus servos, porque ele também já não aguentava, gente, mais aquela lepra. Não havia cura.
A lepra, como eu disse, é uma doença de pele que causa feridas. Ele era um comandante do exército muito importante ali naquele país. E então, gente, olha só o que aconteceu. Naamã decidiu ouvir as palavras dos seus servos, a palavra do profeta, que é a palavra de Deus, e ele aceitou mergulhar no Rio Jordão. O Rio Jordão, gente, não era um rio limpinho, não. Ele era muito cheio de lama, sabe? Cheio de musgo, era muito sujo, tinha mau cheiro. Então, era muito difícil para Naamã, um homem importante, mergulhar naquele rio. Era muita humilhação para Naamã. Mas se ele não passasse por esse processo, ele não poderia ser curado. Então Naamã obedeceu a palavra do Senhor e ele mergulhou 7 vezes, 7 mergulhos, para que a pele dele fosse restaurada e ele pudesse ser purificado. Depois do 7º mergulho, Naamã ficou com a pele restaurada. Ele foi purificado e a pele dele, a palavra de Deus diz, que ficou como a pele de uma criança. E aqui, gente, olha só. O que eu queria mostrar para vocês? No momento em que você estiver ministrando, esse riozinho aqui, ele tem uma abertura, tá? Então, este Naamã que está sujo, mas está sem lepra, você coloca ele aqui dentro, olha. Vou mostrar para vocês. Você encaixa ele bem aqui dentro, tá? Tem um espaço para isso. Puxa aqui, encaixa ele aqui dentro. Você vai precisar de ajuda de algum auxiliar, tá? E aí, ó, ele tá lá dentro, você não tá vendo, porque este Naamã com lepra, você vai trazer ele depois e vai encaixar ele aqui, tá? Fazendo um movimento de que ele fez 7 mergulhos. E depois que você tirar esse Naamã dos 7 mergulhos, você vai esconder ele atrás de alguma coisa ou você vai dar para alguém, tá? E aí você vai tirar, tá? Sem que a criança veja, tá, gente? Vocês precisam fazer isso aí. E aí você vai tirar ele e mostrar ele o mesmo Naamã feito, só que esse está com lepra e esse aqui está sem lepra. E aí você vai tirar ele mostrando e falando que ele tornou-se, né, com a pele agora como de uma criança, tá bom? E você pode deixar ele aqui e continuar a ministração da história desta cena de número 5, tá? E Naamã e sua esposa, a sua serva, toda a sua comitiva ficaram muito felizes com a cura da lepra e voltaram para a casa do profeta Eliseu. E ao chegar diante do profeta, Naamã disse: agora sei que não há Deus nenhum em outro lugar senão em Israel. E Naamã tornou a oferecer os presentes que ele havia trazido da Síria para o profeta Eliseu. Ele insistiu com o profeta para que ele recebesse esses presentes. Mas o profeta recusou e disse que não aceitaria. Embora Naamã insistisse muito, o profeta disse para Naamã: vá em paz. E aí então você coloca lá no terceiro. Naamã, agora curado, voltou para sua casa muito feliz. O profeta Eliseu não aceitou os presentes, mas ele permitiu que Naamã trouxesse 2 cargas de terras daquele lugar para construir um altar para Deus, pois ele deu a sua palavra de que nunca mais faria sacrifícios nem serviria a outros deuses a não ser o Deus de Israel. E pediu perdão ao Senhor e perdão ao profeta por isso. Naamã agora conheceu o Deus Todo-Poderoso, o único Deus, e o serviria agora por toda a sua vida, com toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Ele conheceu ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, Deus de Israel, Todo-Poderoso. Naamã foi curado não apenas da sua lepra, mas da sua incredulidade, da sua descrença ao Deus de Israel. Agora imagina, crianças, o quanto de pessoas Naamã influenciou com esse zelo pelo Senhor, com esse cuidado pelo Senhor, o alto cargo que ele ocupava ali no governo no país da Síria. E a serva
Bom, crianças, a serva, ela continuou sendo serva. Ela continuou sendo escrava, continuou a sua vida ali naquela casa daquela família, servindo ao seu senhor e à sua senhora, como uma serva obediente, cativa pelo povo sírio, longe da sua casa, longe da sua terra, mas também continuou influenciando e continuou crendo e dando o seu maior testemunho de fé, que Deus é capaz de curar tudo. Com a sua fé simples e ao mesmo tempo muito profunda, ela não ficou calada e falou do seu Deus, falou do poder do Deus de Israel. Ela testemunhou da sua fé e foi fiel ao seu Deus. Então a gente finalizou a ministração da história dessas cenas e você pode colocar o último cenário, a última pecinha aqui embaixo. Finalizamos então a ministração da história desse lindo recurso e você faz ali, né, o encerramento da sua ministração. Você poderia perguntar para a criança e agora trazer para ela a verdade central relacionada à criança, que é: Deus abriu um caminho para que você não tenha de ficar separado dele. E aí você pode perguntar: você sabia que você pode ser purificado do seu pecado também? Porque, gente, a lepra, ela era considerada como uma doença que você adquire, que você tem, se torna leproso por conta do seu pecado. E esse seu pecado te separa do Senhor. A lepra é uma doença de pele que a pessoa, aqui, gente, o que eu quero explicar para vocês, tá? Você precisa explicar isso para a criança, tá bom? Porque depois, uma vez que ela sabe o que é lepra, a gente vai entender que lepra era uma doença em que as pessoas, elas ficavam afastadas. Elas ficavam fora do acampamento na época ali, né, da trajetória do Egito, né, porque Miriam ficou leprosa. Então ela tinha que ficar fora do acampamento, distante das pessoas. Aqui, você pode ver que a esposa de Naamã, ela está perto de Naamã, perto da serva. Você pode ver que Naamã, leproso, está perto das pessoas. E isso daqui, gente, você precisa explicar que não ficava perto das pessoas, porque lepra era uma doença muito infecciosa, sabe? Então, a pessoa leprosa, ela ficava distante das pessoas, distante até do arraial, do acampamento. Então, isso significa estar distante do Senhor, sabe? O leproso, a pessoa leprosa, ela está num estado pecaminoso. Então, você pode relacionar essa verdade central no sentido de lepra, estar distante do Senhor, e no sentido de que você precisa estar perto do Senhor. Precisamos entender que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Essa verdade central relacionada à criança traz isso, de que Deus, ele abriu esse caminho para o leproso, para o pecador, né? Para que a gente não tenha mais que ficar separada de Deus. Então, a gente pode explicar que se nós confiarmos em Deus, se nós confiarmos nesse meio de que Deus trouxe para a gente obter perdão, a gente vai ter não só o perdão, mas a gente vai ter cura e a vida eterna, que é a verdade central, que é sempre a salvação, que é Cristo, tá bom? E a Bíblia diz, você cita lá em João 3,16, né? Você dá uma lida, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo esse versículo. É um versículo que todo mundo já sabe, a gente pode até ler ele de cor, mas eu gosto muito de ler o que está escrito, para você sempre ter um endereço de onde ir, de onde buscar, tá? João 3,16, que diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo
o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, tá? Esse é o versículo chave aqui da nossa ministração. Então, ao crer no caminho de Deus para a vida eterna, você não terá de enfrentar mais a separação do Senhor entre Ele e você por conta da sua situação pecaminosa, por conta do seu pecado, tá? Porque Deus abriu um caminho. E qual é o caminho? Jesus, o Filho de Deus, certo? E a gente então ensina a criança que se pecou, né? Teve ali a consciência do pecado, você precisa levar ela a essa consciência. A palavra de Deus mesmo diz que nós todos somos pecadores, não se salva nenhum. Nós não somos bons, não se salva nenhum. Apenas pela bondade do Senhor nós conseguimos sermos bons. Então, se a gente pecou, a gente precisa crer no Senhor Jesus com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, assim como Naamã, ele creu, ele confiou no caminho em que Deus estava mostrando para ele, que ele teve que mergulhar naquele rio sujo ali, né? Ele teve que passar sim pela humilhação para mostrar que mesmo tendo muita importância ali no seu país, né? Tendo muitas riquezas, muitos bens, sendo muito respeitado como um comandante ali do exército da Síria, para Deus o maior valor que ele vê em nós é quando nós recebemos e cremos no seu Filho Jesus. Então, sabemos que nós precisamos crer no Senhor Jesus, porque ele morreu para purificar você e eu do nosso pecado, do nosso lamaçal, da nossa lepra, da nossa condição pecaminosa e nos salvar do castigo de ficar separado dele para sempre. Amém? Glória a Deus. Gente, então foi essa a ministração, as verdades centrais, tá? O nosso objetivo para a criança não salva seria para que ela se apropriasse dessa verdade, se apropriar do caminho de Deus para a reconciliação do Pai com o Filho, que esse é o maior desejo do Senhor para mim e para você, crendo no Senhor Jesus como nosso Salvador do nosso pecado. Amém? Glória a Deus, que Deus te abençoe. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder. Certo? Então, te abençoe e até a nossa próxima criança, que é a criança Samuel.